dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição da Terapia Matinal número 21. E hoje, dando seguimento com a nossa série sobre hipnoterapia, a gente vai para a terceira parte da hipnoterapia passo a passo. O tema de hoje são as induções, né? Vamos dizer assim, o suprassumo do processo da hipnoterapia, por assim dizer. A gente vai falar sobre as induções e as sugestões dentro de um processo de hipnoterapia. Recapitulando um pouquinho, a gente falou do processo do rapport, do encontro, do acolhimento, falou um pouquinho da importância da escuta dentro da hipnose. Qualquer hipnose, seja na hipnose de rua, seja na hipnose de entretenimento, na hipnose clínica, propriamente dito, o encontro é muito importante, o acolhimento é muito importante, saber ouvir a queixa da pessoa, saber entender a demanda daquela pessoa para você, né? Eu vejo um erro muito comum entre as pessoas de tentar impor a própria percepção, o próprio mapa para aquela pessoa que está te procurando. Então, nunca presuma que você entende aquela pessoa, nunca presuma que você sabe o que ela vai falar, que você sabe do que que você sabe do que ela vai falar. Toda queixa é única, toda pessoa é única, e a gente não pode ser leviano. É aquilo que eu sempre falo, quem acompanha as minhas lives já está careca de escutar, mas vou falar de novo. Para você é só uma pessoa, é só um momento na sua vida, mas a pessoa que procura terapia, que procura por um processo de hipnoterapia, ela está te entregando a coisa mais importante na vida dela, que são os sonhos, são as lembranças, e são aquelas coisas que definiram ela a vida inteira. Sejam traumas, sejam experiências, sejam medos, sejam expectativas. Então ela está te entregando, ela está se entregando para você, ali de bandeja. Você não pode negligenciar a importância desse ato, você não pode menosprezar essa entrega da pessoa. E segundo erro que eu vejo as pessoas cometerem muito é colocar o terapeuta acima do paciente. Não existe isso. Existe um encontro que vai acontecer do terapeuta com o paciente. Um encontro de saberes. O paciente tem a experiência que ele quer trabalhar e o terapeuta tem o conhecimento. E se não houver essa diretiva, se não houver esse encontro, essa troca de expectativas, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque conselhos, tenho certeza que a pessoa já escutou a vida inteira, das coisas que ela deveria fazer, das coisas que ela não deveria fazer. Então ela não está lá atrás de mais conselhos, ela não está lá atrás de alguém que diga a ela o que ela deve fazer. Ela está lá atrás de alguém que primeiro saiba ouvir. Rapport, lembra? Saiba ouvir. Tenha o cuidado de escutar o que ela está dizendo sem se preocupar numa resposta. O cuidado de escutar para entender. O cuidado de escutar para receber aquela demanda que ela está te entregando. Isso é a parte mais importante da hipnoterapia. Antes da hipnose, é você receber aquela pessoa no seu espaço, é você abrir mesmo a mente, o coração para o que ela está te trazendo, para o que ela está te dizendo, né? Sem julgamentos, sem expectativas, né? Você não pode ser leviano de a pessoa te conta uma coisa muito indelicada e você fala, já escutei isso antes várias vezes. A sua intenção pode ser de dizer que você já lidou com aquilo e você sabe trabalhar com aquilo. Essa pode ser a sua intenção. Mas o que ele vai escutar? O que a outra pessoa vai entender? Porque ele não está me levando a sério. Que para ele eu sou mais um. Então não dá. Então não dá para confiar. Já que eu estou aqui, vou passar por aqui, mas você já perde ponto ali. Então assim, escolha muito bem as palavras que você vai usar. Daqui a pouco eu vou falar das induções e das sugestões, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas escolha muito bem as palavras que você vai usar e a forma como você vai receber aquela pessoa. Eu falo que não importa o curso que você faça, aprender a receber uma pessoa, aprender a receber um paciente novo, é um treino diário. Cada paciente é único naquela história. Então, assim, por mais que você tenha um roteiro, você tem que estar preparado para as quebras. Eu já tive paciente que
me ligou, marcou uma consulta, uma demanda super intensa, né? Questão de trauma, questão de medos. E na hora que ela chegou para o consultório, era o contrário daquilo que ela tinha se descrito. Não demonstrava insegurança, era extremamente sisuda, extremamente séria, né? Era um mecanismo de defesa dela. Mas assim, se eu estivesse preparado, se eu não estivesse preparado, se eu estivesse esperando aquela pessoa frágil, aquela pessoa medrosa que ela me descreveu, eu ficaria chocado. Mas felizmente, assim, a experiência me mostra que nem sempre aquilo que a pessoa descreve é o que eu vou ver. Então, assim, a gente tem que estar aberto para esse inesperado. Como já aconteceu o contrário, de eu atender uma pessoa que era empresária, se descrevendo como uma pessoa super segura, super racional, na hora que entrou no consultório, que eu fechei a porta, a pessoa desabou a chorar, compulsivamente, de soluçar. Então, assim, a surpresa está em qualquer encontro. Até quando você encontra uma pessoa na rua. Você vira para uma pessoa, oi, tudo bem? Como é que vai? A pessoa já começa a contar toda a vida dela. Você não estava esperando aquilo. Então, no consultório é a mesma coisa. O encontro com as pessoas é igual. Então, o rapport, saber ouvir, saber acolher aquela pessoa. Anamnese, falei um pouquinho, falei já na última live, não vou me estender, mas é você investigar aquilo que a pessoa está te trazendo, aquilo que ela quer trabalhar. Porque por mais que você tenha uma linha de trabalho, você tenha a sua especialidade, você não pode negligenciar o que a pessoa está buscando, né? Vou fechar um pouquinho aqui. Você não pode negligenciar o que a pessoa está buscando. Às vezes a pessoa vem com uma questão pontual, eu quero trabalhar isso. Não adianta você tentar levar ela para o outro lado, ela não vai. Ainda vai sentir que você está enrolando ela. Então, assim, joga uma isca, dá o que ela quer, trabalha aquilo que ela foi trabalhar, aquela é a desculpa dela estar ali. E se aquilo abrir outras possibilidades e ela estiver disponível para isso, ela vai seguir o seu conselho, ela vai atrás da continuidade do trabalho, ela vai querer continuar trabalhando com você, desde que você saiba acolher, desde que você saiba respeitar a demanda dela. Não forçar, não se perder e não enrolar, principalmente. Porque tem muito terapeuta por aí que enrola. E tem muito terapeuta que, assim, ele é muito, como a gente fala na hipnose, receita de bolo. Ele tem o roteiro estabelecido, ele tem o passo a passo de como ele trabalha e ele não consegue sair daquilo. Ele precisa ter escrito a colinha ali do que ele tem que fazer. Agora é isso, agora é aquilo, né? E não é que ele faz por mal, foi assim que ele aprendeu a fazer. Então, assim, terapia é um processo de aprendizado constante, de aprendizado contínuo. Então, no começo, óbvio, a gente vai seguir uma receita de bolo, a gente vai ficar preocupado com... Deu uma cortadinha aqui, espero que não tenham perdido muito. A internet aqui hoje está muito instável. Então, assim, é óbvio que no começo a gente fica preocupado com o passo a passo, mas é só uma fase. Depois disso a gente vai embora, fica numa coisa muito orgânica, né? Você vai receber a pessoa, vocês vão conversar, você vai levantar a demanda daquela pessoa, fica tudo um contínuo, muito gostoso, muito, não é que eu vou dizer, muito fluido. Assim, você não percebe mais o passo a passo. Eu estava no rapport, de repente eu já estava fazendo pergunta da anamnese, de repente eu voltei para um passo de rapport, hipnologando. Obrigado pelo toque aí, já falaram que eu talvez fale um pouco baixo, não sei se é do microfone. Mas vamos lá, vou tentar elevar um pouquinho o tom. Quando você está no encontro com a pessoa, muitas vezes, você começa no rapport, passa para a anamnese, quando você vê se já está fazendo perguntas da anamnese, de repente você volta um passo no rapport, você percebe que a pessoa está insegura, de repente vocês começam a falar de hipnose, de repente você já está fazendo um convincer com aquela pessoa, de repente você volta, você percebe? Essa linearidade, esse vai e volta, é comum de acontecer. Não tem certo, não tem errado, tá? São maneiras de se fazer, cada um tem a sua. Outra coisa muito comum da pessoa falar, eu vou falar daqui a pouco das induções mais famosas. É você perguntar para a pessoa, como é que você trabalha com hipnose? A pessoa vai te falar, eu faço Dave Elman, eu faço Erickson, eu faço clássica. Gente, você não faz nada. Desculpa desapontar vocês aí, cuidado com a armadilha, cuidado com a fala. Você faz o seu estilo de hipnose. Se assemelha à clássica? Beleza, você usa um pouco de Elman? Tudo bem, sem problema algum. Agora, você faz o seu estilo, você não é Elman fazendo. Eu gosto muito de uma ideia de Milton Erickson, que ele falava, eu vou ficar olhando para o lado às vezes que eu tenho uma colinha aqui que eu me guio.
Não sigo literal, tá? Eu mesmo me perco. Semana passada, quem me acompanhou viu que eu errei feio aqui. Mas Erickson falava, né? Você quer aprender o meu método de hipnose? Você vai entrar e vai me ver fazer. A maneira como eu faço, até que você tenha aprendido a fazer da sua maneira. Porque Erickson não acreditava que ele pudesse ensinar o método dele, porque era muito particular dele, a forma dele trabalhar. E ele mesmo não seguia um passo a passo. Ele tinha na cabeça dele um roteiro de como ele trabalhava, que ele adaptava para cada paciente. Mas ele mesmo não tinha um roteiro de, a minha hipnose funciona assim. Não, entendeu? Era muito fluido. Então, o que era interessante? Como é que ele te mostrava? Você via ele fazendo. Aí você ia estar lá com o seu mapa, o seu jeito de perceber, o seu jeito de pensar e anotar o passo a passo que você percebia de como ele fazia, que de repente podia nem ser, mas na verdade um passo a passo. Podia ser uma pergunta que para ele era casual, para você aquilo parecia ter uma importância no seu método. Isso é o mais importante, você aprender a sua forma de hipnose. E quem acompanha a gente nos grupos de hipnose vê que eu sempre pergunto para a pessoa, quando a pessoa vai falar de uma dificuldade, de uma hipnose que ela tentou fazer e não deu muito certo, eu sempre pergunto para a pessoa qual é a sua hipnose, qual é o seu estilo de hipnotizar. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa fica preocupada com a receita de bolo. Ela aprendeu a fazer a indução daquela forma. Só que na hora do paciente, como eu falei, aquilo é orgânico, aquilo às vezes foge do script. E você tem que estar preparado para isso. Então, assim, tem gente que não tem tanta bagagem, não tem a experiência de saber lidar com essa quebra. E tem gente que lida com isso numa boa. Tem gente que sempre lidou com isso numa boa. Desde a primeira vez que aprendeu, teve preparado para uma quebra. E tem gente que já faz a hipnose inseguro. Será que vai acontecer? Será que eu vou errar? Será que a pessoa vai seguir aquilo que eu estou falando? E nessa frase, seguindo aquilo que eu estou falando, a gente vai começar a entrar já perdão, no tema de hoje, que são as induções. Na verdade, o tema de hoje eu chamei de desenvolvimento, porque eu dei 4 temas para as minhas lives. A primeira foi o acolhimento, que é o rapport e a escuta, né? O segundo é a preparação, que é a anamnese, os convincers ou os testes, né? E hoje vai ser, portanto, o desenvolvimento, que é você fazer a indução, você saber colocar a pessoa num estado de transe. E eu já vou dizer aqui, eu vou falar das induções, vou demonstrar um pouquinho de cada uma, mas obviamente eu não tenho como fazer uma hipnose aqui ao vivo para vocês. Senão a live vai ficar muito extensa, depois eu marco uma só para isso. Eu faço um vídeo e posto no canal. Mas eu vou mais falar das induções para vocês. Certo? Então, como eu falei, fazer aquilo que eu falo é da linha mais antiga, mais clássica da hipnose. A gente tem duas grandes maneiras de você conduzir a pessoa para a indução. Tem 2 grandes tipos de indução. A indução direta, que é aquela em que eu vou colocar a indução sobre a pessoa, aquela em que eu vou trazer a pessoa para o estado que eu quero, que vem da linha clássica da hipnose, que é uma linha mais voltada para o mistério, mais voltada para o segredo, aquela linha que vem dos círculos, vem dos templos, né? E onde você fala em ordens, em comandos. Então a hipnose funciona como ordens diretas. Você vai dormir, você vai olhar nos meus olhos, você vai prestar atenção. Então sempre numa diretiva imperativa, como vocês podem ver. Então assim, essa é a linha mais antiga, a mais direta de você trabalhar. Você vai trabalhar com a pessoa e você vai dando pequenas ordens. Para aqui do meu lado, junta os pés, né? Olha bem aqui para mim. Fixa o olhar no meio dos meus olhos, aqui onde eu apontei para você. Olha nos meus olhos, respira fundo. Você está prestando atenção, você está conseguindo me ouvir bem. E você vai trabalhando nessa diretiva com a pessoa. Você vai dando pequenos comandos em que a pessoa vai estabelecendo a confiança, vai estabelecendo contato entre as mentes. Por assim dizer, é o famoso yes set que a pessoa fala. Você começa a dar pequenas ordens e a pessoa vai respondendo que sim, vai fazendo aquilo que você disse, você já tem a pessoa aqui, na sua mão. Então, assim, são pessoas fáceis de trabalhar quando a pessoa está nesse grau de entrega. Mas nem todos, né, chegam nesse ponto. Muitas vezes a pessoa vem para desafiar, ela vem para testar, né? Então, aquela hipnose direta, ela funciona, por exemplo, num show,
por exemplo, no entretenimento, onde a pessoa está esperando esse tipo de conduta, onde a pessoa quer ser hipnotizada, ela quer ter aquela expectativa. Não sei se alguém aqui trabalha com show, trabalha com entretenimento, pode acrescentar um pouco a essa questão. Mas geralmente a pessoa que busca os palcos, busca uma apresentação, seja de rua, seja um show, ela está lá esperando a hipnose. Então, assim, ela tem na mente dela uma série de mitos, uma série de imagens que ela vê do hipnotista. E ela espera que aquele script se cumpra. Então, ela está na expectativa daquilo. E você não pode, né? Você não pode menosprezar. Se ela quer daquela forma, você tem que atender. Porém, tem aquelas pessoas que são muito desafiadoras, são muito céticas, né? Acho que cética é uma boa palavra. Que não entendem como funciona a hipnose, acham que é tudo armado, acham que é tudo combinado, né? E aí a gente vai chegar no segundo tipo de indução, que são as induções indiretas, que é quando você não vai dar uma ordem para a pessoa, você vai fazer com que a pessoa venha na sua direção, com que ela venha se entregando. As induções indiretas derivam muito da hipnose moderna. E quando eu falo hipnose moderna, eu estou falando século XX já. Quando um dos mitos da hipnose é de que a hipnose funciona com as mentes fracas. É como se você tivesse um poder mental e a pessoa que é hipnotizada fosse fraca mentalmente, intelectualmente. Olha, isso é uma grande balela. Tá? A gente até brinca com isso em show, em espetáculo. Você cria um personagem, você cria um roteiro, cria um clima em cima disso. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Na verdade, é uma comunicação muito clara. É uma conversa que está acontecendo, né? E você cria essa expectativa de que vai haver esse encontro com a pessoa. A pessoa que não conhece muito de hipnose e cresce ouvindo isso, estuda ouvindo isso, que a hipnose é uma imposição da vontade do hipnotista, o que acontece? Ela fica receosa. Então você começa a trabalhar com a pessoa, você vai olhar aqui, olha, presta atenção aqui, a pessoa vai falar, não vou olhar, olha para um lado, olha para o outro, fecha os olhos para falar com você. Mas ela vai ficar dificultando a sua vida. Você já sabe o que é aquela pessoa, você não vai pegar pelo método clássico, você vai ter que ser mais indireto. O que é um método indireto? Eu vou ilustrar falando como o Erickson falava com os pacientes dele. Ele recebia muita gente cética, né? Muitos artistas, muitos empresários, muitas pessoas importantes, né? Que vinham com aquele pensamento de imposição, com aquele pensamento de mente forte versus mente fraca, né? Então, Erickson sabia que não ia conseguir chegar naqueles pacientes se ele usasse uma coisa direta, uma coisa de ordem. E então, no estilo dele, o que ele fazia? Espero que tenha destravado. Nossa conexão hoje está bem fraquinha. Se travar, vocês me avisem, por favor, tá? Então, como é que Erickson trabalhava? Ele trabalhava numa linha assim. Eu quero que você respire fundo, preste atenção no seu corpo, preste atenção na sua respiração. Como é que ela está nesse momento? A respiração está tensa, está uma respiração suave. Entre em contato com você. A cada respiração você vai se sentir um pouco mais leve. A cada respiração você vai se sentir um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado, e você vai sentir que esse relaxamento vai crescendo. A cada respiração o corpo vai ficando mais tranquilo, mais leve, mais relaxado. Em algum momento você pode talvez fechar os olhos ou não, não é necessário. Você vai estar respirando, então você vai saber que o seu peito vai relaxar, que os seus braços vão ficar leves, que o ombro vai se soltando e o corpo vai naturalmente entrando num estado de calma e de tranquilidade. Vocês perceberam a diferença? No primeiro caso, eu dei uma ordem, você vai olhar nos meus olhos, você vai respirar fundo. No segundo caso, Erickson fazia um convite para a pessoa. Você pode respirar, você pode perceber o seu corpo e você pode ou não fechar os olhos. Então é sempre no sentido de um convite. Essa é a indução indireta, que é o segundo tipo de indução, né? E funciona com aquelas pessoas que são desafiadoras. Você não coloca na forma de uma ordem, você coloca na forma de um convite. Você pode colocar até numa metáfora, você pode colocar no meio de uma história, né? A
pessoa fala que ela tem, por exemplo, dificuldade de dormir. Aí você pode contar uma história. Eu tinha um amigo que ele tinha muita dificuldade para dormir. Você sabe qual era o problema dele? Ele era uma pessoa muito ocupada. Ele prestava muita atenção nas coisas do dia dele. Ele vivia pensando, vivia atento a tudo. E quando ele deitava para dormir, ele continuava pensando. E o que ele foi aprendendo? Ele foi aprendendo que ele não precisa pensar tanto o tempo inteiro. Ele pegou um caderninho e ele começou a anotar, um pouco antes de dormir, as coisas que eram importantes para ele. E ele foi percebendo que conforme ele ia escrevendo, ele ia parando de pensar naquilo naquele instante, e a mente dele ia ficando mais tranquila. E quando ele percebia, ele já estava indo embora, com muito sono, muito cansado. E aos poucos, conforme ele escrevia, ele ia ficando mais relaxado, a mente ia desligando e os pensamentos deixavam de ser tão necessários. Porque ele já tinha escrito aquilo, ele sabia que ele não ia esquecer daquele compromisso. E assim ele começou a ter boas noites de sono. Simplesmente parando de pensar tanto nas coisas. Vocês percebem a brincadeira? Eu criei uma historinha falando da situação que pode ser exatamente o que a pessoa está passando. Óbvio, eu já vou ter feito a anamnese, eu já tenho alguma informação para inserir a pessoa no contexto da história que eu vou contar. Ou eu posso usar um caso real e trazer ele para perto daquela pessoa para que ela se identifique e pense, nossa, eu faço isso, eu penso muito na hora de dormir. Praticamente uma quebra de padrão para a pessoa cética é exatamente isso, você quebra o padrão. Por exemplo, a pessoa cética, muitas vezes ela vem para desafiar ou vem com aquele pensamento de eu não acredito que vai funcionar. Então você pode dar corda para a pessoa. Ah, não vai funcionar, concordo plenamente, não vai funcionar com você. Porque você está muito concentrado, mas você está concentrado nas coisas erradas. Você talvez não entenda o que é hipnose. A hipnose é só uma conversa, é isso que a gente está fazendo agora. Eu estou falando, você está ouvindo, você vai falar da sua opinião, eu vou ouvir a sua opinião. E a gente vai ficar nessa troca constantemente. Isso é uma forma de hipnose. Enquanto você está falando isso com a pessoa, você pode firmar o olhar, você prende a atenção da pessoa para você pode usar um espelhamento na postura, você pode começar a usar técnicas que vão quebrando a resistência da pessoa, entendeu? E ela vai se entregando sem perceber, ela vai entrando no jogo sem perceber. Se você perceber que ela está ativamente resistindo, aí não adianta. Não tem o que você fazer. Joga para a plateia, entendeu? Se for uma demonstração, é bom você dispensar aquela pessoa, porque ela vai dificultar a sua vida e vai se tornar uma disputa. Não é o que você quer, não é o que o público quer. Vai para outro sujeito. Agora, voltando à clínica, eu já tive paciente que veio para a clínica para me testar, para desafiar se ele era possível ou não hipnotizar. Qual é o primeiro passo que a gente faz para o reconhecimento? É você entender a linguagem da pessoa. Lembra daquelas 3 letrinhas, o VAC, visual, auditivo, sinestésico, se a pessoa é boa com olhar, com imagem, se ela é boa com sons, com músicas, ou se ela é sensorial, perceptiva. A fala dela vai te entregando de como ela pensa, como ela processa, e você vai usar metáforas, vai usar a sua fala hipnótica num sentido que vai fazer mais sentido para a pessoa. Né? Aquela história, não adianta você tentar conversar com um alemão falando inglês, ele não vai te entender, ainda vai te dar um murro na cara. Né? Você tem que falar de um jeito que a pessoa possa entender, que faça parte do cotidiano, do repertório dela. A Érica perguntou, essa metáfora fala com a pessoa induzida? Então, Érica, aí a gente vai falar um pouco da indução e da sugestão. Por quê? Existe um conceito chamado de hipnose sem transe. Não vou me estender, tá? Só para deixar claro, só vou falar rasamente. A ideia do transe orgânico é de que todos nós vivemos em transe o tempo inteiro. Temos pequenas entradas e saídas de transe ao longo do dia. O segredo é que tem pessoas que vivem nesse estado de inconsciência sem perceber. Elas vivem no estado que Freud chamou de sonâmbulos. Tá? Depois virou sonambúlicos, que a gente usa na hipnose. Mas são pessoas sonâmbulas, que vivem o dia a dia de uma forma automática e elas não percebem. Então são pessoas que já vivem induzidas. Elas já vivem num estado de sugestionabilidade. Muito suscetíveis, muito acessíveis. E o que a hipnose vai fazer é buscar essas pessoas. Porque essas são as mais suscetíveis, são as mais assim, vulneráveis a uma hipnose. Então, quando você trabalha por metáfora, aquela pessoa que desafia, ela está com o senso crítico lá em cima.
Se tentar baixar, ela vai empurrar para cima de novo, ela não vai deixar aquilo cair. Só que quando você usa uma metáfora, é como se você estivesse dizendo para o inconsciente da pessoa: eu não estou fazendo nada, eu não vou te hipnotizar, você não vai seguir os meus comandos. Aí a pessoa lança a mão e descuida daquilo. E quando ela percebe, enquanto ela está te ouvindo, aquilo está baixando, aquele senso crítico está diminuindo e a pessoa está entrando no nível que você quer. Entendeu? Você pode fazer também com a pessoa induzida. Ele é até mais eficaz. Mas não necessariamente. A metáfora propriamente dita pode servir de indução. Você pode usar a metáfora para trazer a pessoa até onde você quer. Se você vê que ela é muito resistente, que ela é muito difícil, você pode usar a metáfora para desviar, vamos dizer assim, as resistências dela, para desviar essa guarda que ela mantém. O Zé perguntou: tipo de pessoa que vive no mundo da lua. Exatamente, Zé. Os sonâmbulos são exatamente isso. Eu costumo dizer que você, quando está na clínica, eu vou focar um pouquinho, eu já volto para essa sua questão. Perdão. Quando você está na clínica, você foi lá, fez o rapport, fez a anamnese, vamos trabalhar com a hipnose? Vamos. Você pode trabalhar tanto com a pessoa sentada quanto com a pessoa deitada. Isso é indiferente, eu vou deixar claro aqui, porque tem gente que gosta de dizer: não, você tem que deitar a pessoa, não pode deitar a pessoa, senão a pessoa dorme. Não importa. Eu gosto de perguntar para a pessoa: como é que você prefere? Você prefere sentada? Você prefere deitar para ficar mais à vontade? Eu tenho espaço para os dois. Eu tenho um sofazinho aqui, eu disponho para a pessoa, tenho almofadas, tenho travesseiros, eu deixo a pessoa livre para escolher como ela quer. Tá? Não vou impor, porque eu trabalho bem tanto deitado quanto sentado, mas quando eu estava começando com a hipnose, eu não gostava de fazer deitado porque eu começava a ficar sonolento. Então eu comecei a fazer sentado. Questão minha, tá? É assim que funcionou comigo. Se alguém tiver uma experiência diferente, comenta embaixo pra gente acompanhar. Então, assim, eu era um pouco relutante de fazer com a pessoa deitada porque eu tinha medo da pessoa também ficar sonolenta, também acabar dormindo no processo. Porque você está trabalhando com relaxamento, você está aprofundando o relaxamento. Se ela se entregar demais, a chance dela dormir é muito grande. E só para deixar claro, não tem nada de errado nisso, tá? A pessoa dormiu no meio da sessão, gente, isso é esperado que aconteça. A pessoa nunca teve uma experiência com hipnose, a pessoa nunca teve um rebaixamento, um relaxamento. Zé, você perguntou, eu estava falando disso agora. Quando a pessoa dorme, já aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Entendeu? Então, assim, se você estiver induzindo a pessoa, estiver induzindo ao transe, e você para de falar com a pessoa. Tem uma história na hipnose, até hoje eu não sei se ela é verdade ou não, ou se ela é uma brincadeira extrema que fizeram. Do hipnotista tá trabalhando com a pessoa está lá deitada, e ele morreu, ele teve um infarto. Então ele parou de falar com a pessoa. O que acontece com essa pessoa? Ela vai sair do transe ou ela vai ficar eternamente no transe? A resposta certa é: se você parar a indução na metade, parar de falar com aquela pessoa, de duas uma. Ou ela vai estranhar e vai abrir os olhos, vai voltar para o estado de consciência, para o estado de vigília, porque alguma coisa mudou e ela não está conseguindo entender. Ou ela vai seguir o aprofundamento e vai acabar cochilando. Dormiu, gostoso, aproveitou, relaxou, como todo cochilo, ela vai acordar revigorada. Não tem nada de errado a pessoa dormir durante a hipnose. Óbvio, esse caso do hipnotista morrer é uma brincadeira. Como eu falei, não sei se é uma história verdadeira ou se é um caso extremo que o pessoal usa para ilustrar. Mas, assim, óbvio que a pessoa não vai ficar em transe pro resto da vida dela ou até alguém ir lá resgatar ela, né? Pode acontecer da pessoa dormir. Pessoa muito tensa, muito sisuda, muito resistente. Você começa a trabalhar, você vê que ela está se entregando, está relaxando. O que vai acontecer? Você não sabe qual foi a última vez que essa pessoa teve uma boa noite de sono, a última vez que a pessoa conseguiu descansar. E de repente ela está num momento confiável, está sob rapport, está com uma pessoa que ela está confiando. Ela vai se entregando. E pode acontecer, se você aprofundar demais, se você, como eu costumo dizer na hipnose, se você perder o ponto do relaxamento e relaxar. Então, assim, eu gosto de dizer, você tem que aprofundar a pessoa, mas não muito. Entrou em transe, demonstrou que está em transe, está no ponto que você quer, vai para o trabalho. Ô, Rose, já dormi e não foram poucas vezes, não. A Erika falando que usar áudio para dormir também é muito bom. Você deve ser bem auditiva, né?
Gouveia está falando. Natural a pessoa dormir, ainda mais se for após o horário de trabalho dela, pois fica muito mais relaxada. Exatamente. Então são pequenos cuidados que a gente tem que ter para lidar com a pessoa. O horário que você vai fazer a indução... Eu gosto de trabalhar com hipnoterapia na parte da manhã, tá? Porque a pessoa está desperta, a pessoa está no gás, está no pique, tá? Então, assim, é mais improvável que a pessoa esteja cansada, que a pessoa esteja sonolenta, a não ser que ela sofra de insônia, a não ser que ela esteja trazendo para você uma questão de estresse, tá? Então, assim, é muito pouco provável que a pessoa esteja num ponto de que ela possa dormir, que ela vai estar com mais energia, vai estar mais atenta. Então, o trabalho flui melhor. Novamente, é uma questão minha. É a minha percepção. Óbvio, tem exceções. Tem pessoas que não têm como vir de manhã, tem que vir à noite por questão de trabalho, por questão de escola. Vou trabalhar normalmente, mas é óbvio, aí eu vou ter uma série de ressalvas. Vou evitar deixar um ambiente muito tranquilo, muito relaxante, porque eu sei que é muito grande a chance dessa pessoa dormir. Entendeu? A Érica falou aqui, sou visual porque eu falei que ele é auditivo. O que acontece? A gente tem um hábito de achar que a gente só é um dos três. Na verdade, não. A gente é um, principalmente, mas a gente sabe usar os outros dois. Principalmente quem trabalha com hipnose já tem treino nisso, né? Então, assim, você pode provavelmente ser visual, mas você tem um lado auditivo bem treinado. Você usa como confiança. Não tem problema nenhum. Não quer dizer que você seja um ou você seja o outro. Você pode ser os dois até. Entendeu? Talvez em graus diferentes, mas você pode ter os dois como via de acesso. Eu já conheci, é muito raro, em 20 anos de hipnose, eu conheci uma pessoa que ela se entregava com o mesmo grau de facilidade para o visual, para o auditivo e para o sinestésico. As três formas de trabalhar, a pessoa tinha o mesmo grau de entrega, o mesmo grau de receptividade. Mas foi uma pessoa que eu atendi em 20 anos. Geralmente, o que você vai acontecer? Você vai perceber o canal da pessoa, você vai usar aquele canal, você não vai ficar testando com a pessoa, entendeu? O que acontece às vezes? Você vê que a pessoa está testando um canal visual, a pessoa está se entregando, de repente ela trava, volta. Você pensou, talvez não seja o canal, vou tentar o auditivo. Vou para o auditivo. Pode ser que a pessoa se entregue mais, você fica, opa, estou no caminho certo. Entendeu? Então, assim, não é um teste psicológico que você vai fazer com a pessoa. Vamos descobrir qual é o seu canal. Não, é uma coisa espontânea. Tem gente que nem usa, tem gente que nem faz essa investigação. Eu só faço essa investigação se eu tiver com uma pessoa cética, se eu tiver com uma pessoa muito resistente, tá? E lembrando que resistente quer dizer ativo, uma pessoa que está lá para discordar, está lá para questionar, para dificultar. Aí eu tenho que pensar em maneiras de quebrar a resistência dela. Então eu vou fazendo teste. Caso contrário, até para mim é espontâneo. Ou eu vou usar a indução de relaxamento, eu uso mais do que Elman, eu uso mais o relaxamento progressivo, tá? Para quem gosta de nomes, seria o método ericksoniano, ou relaxamento progressivo, ou um pouco de metáforas. Mas, como eu falei, não é Erickson fazendo, não é Elman fazendo, sou eu, Felipe. Então eu falo que eu sou, a minha metodologia é a metodologia Moreira de hipnose, tá? Então, assim, eu faço, ou que nem eu falei no grupo hoje, eu faço um troço que se assemelha talvez a Elman, talvez a Erickson. Eu uso um pouco de cada. Eu induzo a pessoa ao relaxamento, eu estimulo a fechar os olhos, ou não. Esse ou não é muito importante, tá? Porque nem todo mundo fica à vontade de olhos fechados. Eu sou uma pessoa que eu não fecho completamente, eu fecho, e se eu ficar de olho fechado muito tempo, começa a me dar inquietação. Então, eu fico com ele semi-cerrado, funciona para mim. E tem gente que estala, fica assim, a hipnose inteira. Não pisca, entendeu? Chega a me dar um pouco de agonia até, mas é o jeito da pessoa, não vou tirar ela do método dela. Zé Benedito falando, diz que mesmo dormindo as pessoas continuam ouvindo. É possível a hipnose funcionar assim? Então, é um método ainda um pouco polêmico, o tal do sleep talking, né? O tal do sleep talking. Você não vai falar com a pessoa dormindo. Enquanto a pessoa está adormecendo, ela está num estado de hipersuscetibilidade. Então você vai falar com a pessoa nesse momento em que ela está dormindo.
Ou às vezes aquela pessoa que acorda no meio da noite, você vê que ela está desperta, mas não completamente. Ela está num estado de suscetibilidade. Você vai falar com ela naquele momento. Mas falar com a pessoa dormindo, a gente sabe que hoje em dia não procede. Porque a pessoa vai desligando, vai desconectando os sentidos, vai desligando. Pode acontecer da pessoa ter lapsos durante a noite ou durante o sono, de desperta e volta. E você está falando nesse momento, e a pessoa vai captar aquele instante, mas você não tem como saber exatamente. Nem todo mundo está lá dormindo, acordou, dormiu. Não, a maior parte nem abre o olho. Está lá, você vai perceber talvez pela respiração que vai mudar. Mas você não sabe se a pessoa de fato acordou ou se ela só deu uma suspirada. Então, assim, não vou desmerecer o método do Sleep Talking. Né? Tem gente que se empenha em trabalhar com ele. Mas, assim, não existe uma comprovação de que ele é 100% eficaz. De que ele teria um resultado diferente de uma hipnose comum, de uma hipnose verbal comum. Entendeu? Tá claro? Espero que tenha deixado claro um pouco dessa questão. Então, eu falei da indução indireta, que é você trazer a pessoa até você, você trabalhar com metáforas, você induzir um relaxamento, você faz com que a pessoa entre no estado de rebaixamento que você deseja. E da indução direta, que é a indução que você vai colocar a pessoa naquele estado. Você vai dormir, você vai escutar os meus comandos, você vai respirar fundo. Então, são maneiras. Quem fala isso é o Hélio Couto. Olha, eu não sou muito familiarizado com muitos nomes da hipnose, eu até peço desculpas, estou me familiarizando com alguns agora. Então, o Hélio Couto eu não conheço por nome, talvez de ver. Né? Mas, assim, tudo é uma questão, você tem que equilibrar duas forças. Seu conforto ao trabalhar e encontrar o ponto de conforto do seu paciente. Agora eu vou focar aqui na clínica, estamos falando de hipnoterapia. Agora o palco eu vou deixar para lá, entretenimento eu vou deixar para lá, tá? Vou focar no consultório, vou focar na clínica, na hipnoterapia. Você tem o seu método de trabalhando. Você tem que ser muito bom nele. Se você não é muito bom nele, não atenda. Tá? Volta como eu falo, volta para a prancha de projetos. Volta a testar, volta para trabalhar. Sempre teste em você uma técnica que você pretende usar em outra pessoa. Esse é um conselho que eu dou. Tem um roteiro que você quer usar, você vai testar em você. Como é que você vai testar em você? Você pode gravar, fazendo uma auto-hipnose, né? Ou você pode ir falando mesmo. Você se coloca no estado de relaxamento, pega lá o roteirinho, vai lendo. Cada um vai trabalhar da sua maneira. Você tem que testar como funciona aquilo. Você tem que testar os pontos em que aquilo vai funcionar, né? E os pontos em que aquilo está confuso, que aquela fala está confusa. Lembrando que o que funciona para um não funciona para outro. Não é porque para você aquilo foi fenomenal que pode ser fenomenal para o seu paciente. Você tem que estar aberto a gatilhos aí, a mudanças no meio do roteiro. A hipnose quântica é uma coisa relativamente nova. Eu particularmente não tenho muito conhecimento nessa área. Eu uso mais a parte da fenomenologia, uso muito a questão do transe neurológico, tá? Então, prefiro não falar sobre, tá? Não é a minha praia. Frequências eletromagnéticas tem a ver com as frequências cerebrais. Então, eu conheço trabalhos até de binaurais que funcionam nessa maneira aí. E o Gouveia deu uma sugestão muito boa aqui para quem está procurando material. O site Golfin tem muito roteiro bom, tem muita dica boa de livro, de autor. Então fica aqui a dica para vocês. Dá uma pesquisada nesse site. Não vai muito pelo nome não. Golfin não é só o nome da marca, mas na verdade é uma editora. Tá? Bem legal o trabalho deles. Eu acompanho muita coisa de lá. Então voltando. Falamos das induções, agora a gente vai para a parte mais importante da hipnose, por assim dizer, que é a sugestão. Todo mundo já deve ter ouvido falar nessa palavra, todo mundo deve estar doido para aprender a sugestionar. Até desde o começo, quando a gente fala do teste de sugestão, você já tem visto, nossa, é o momento em que eu vou trabalhar com a sugestão. O que é a sugestão? A sugestão pode ser uma ordem, pode ser um comando, pode ser um gatilho, pode ser uma metáfora.
principalmente esses 4 fatores. Você vai trabalhar com a pessoa do estado da vigília, vai rebaixando ela, vai colocando no estado que você quer no transe. Questão de transe, só um parênteses aqui, tá? Existe toda uma questão de sintomatologia do transe. Eu não gosto muito. Tem gente que gosta de ficar observando, mostrando, olha, os sinais de que a pessoa está em transe. Tem uma lista aí que tem 14, 15, 20 sinais para você ficar de olho se a pessoa está em transe ou não. Você está trabalhando com a pessoa, você está induzindo o transe. Você vai ficar prestando atenção em sintoma? Não. Né? Você vai para continuidade. Eu tenho 3 sinais que eu observo, para mim é o bastante. O primeiro deles, olho. Deixa eu tirar um pouquinho o óculos aqui. Como eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar de olhos fechados. Mas quando você está induzindo o silêncio, quando você está induzindo a calma, você vai estimular a pessoa a fechar os olhos. Se ela fica assim, ela está tensa. Ela está forçando para fechar os olhos. Você vai usar, por exemplo, uma indução de Dave Allman. Relaxa os olhos, sente a musculatura dos olhos relaxando, como um pano frio e suave passando na frente do rosto, vai relaxando a tensão, vai deixando mais leve, e a pessoa vai ficando com uma expressão mais tranquila. Essa expressão tranquila é o que você quer na hipnose. É o que você quer na indução. Você não quer que a pessoa esteja tensa, você não quer que a pessoa esteja assim. Porque se ela está abrindo o olho, ela está desconfortável. Então, esteja aberto até para trabalhar com a pessoa de olhos abertos. Tá? Lembra de Erickson? Você pode ou não fechar os olhos, como for mais confortável para você. Mas preste atenção na minha voz enquanto você está respirando. Percebeu a pegadinha ali de 2 comandos? Preste atenção na minha voz enquanto você está respirando. A pessoa vai naturalmente ficar atenta a 2 coisas. Ela vai esquecer dos olhos. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa naturalmente vai fechando os olhos, sem perceber. Ela não fez porque ele falou porque ela pode ou não fechar os olhos, mas porque aquilo deixou de ser relevante. Então, se ela está entrando num estado de relaxamento, natural que a musculatura relaxe. Então, ela vai desligando, vai relaxando, vai fechando, e quando ela vê, ela está praticamente de olhos colados. Dave Allman faria testes. Você vai perceber que seus olhos vão abrir e vão fechar até o momento em que eles não vão mais abrir. Percebe para você ver, abre e fecha os olhos, abre e fecha os olhos, abre e fecha os olhos, relaxa. Agora percebe que eles estão colados, que eles estão tranquilos, tenta abrir e não consegue. É um teste, é uma brincadeira. Allman testando, é a indução de Allman. Tá? Eu tenho um vídeo, eu vou deixar o link na descrição quando eu colocar no YouTube, que eu faço uma breve indução de Allman num caráter online, com uma série de adaptações aí para quem quiser conhecer, agora que a gente está na pandemia, na história do online, é um aprendizado legal. Mas assim, se está ou não está de olhos fechados, não é relevante, tá? Não é relevante para a pessoa. Você vê que ela está de olho aberto, mas está se entregando, está relaxando, está rebaixando, vai embora, confia. Agora, se você vê que a pessoa está de olho aberto e está tensa, você tem que tentar relaxar essa pessoa. Você pode tentar um aprofundamento um pouco maior, você pode perder mais tempo na indução, você vai ajustando o seu trabalho àquele paciente. Então, eu já tive um paciente que eu levei 40 minutos, minha sessão tem 50 minutos normalmente, né, dentro da psicologia, eu levei 42 minutos para colocar a pessoa em transe. Eu tinha 8 minutos, não tinha nada para fazer com ela. Eu fiz a pessoa entrar em transe, ela entrou em transe, relaxou, instalei lugar seguro, instalei as âncoras de retorno e encerrei. Na sessão seguinte eu fui direto ao ponto e ela estava muito mais acessível, porque eu já estava com aquele trabalho instalado. Então eu vou sentindo o passo a passo de cada um. Tá? Questão das sugestões. Tem várias maneiras de você sugestionar uma pessoa. A gente usa muito na PNL o termo âncora, quando a gente fala que a pessoa tem ancorado dentro dela pontos de retorno a lembranças traumáticas, a lembranças pesadas, a lembranças importantes para ela. Então, quando eu vou trabalhar com sugestão, eu estou buscando essas âncoras. Eu quero achar os gatilhos que façam com que a pessoa revele aquela âncora. Né? É um conceito um pouco longo, eu não vou me estender, mas basicamente é como se a pessoa tivesse atalhos na memória para voltar para o momento do trauma.
Você pode ter uma dificuldade tremenda, hoje é quarta-feira, para você lembrar o que você tomou de café da manhã no domingo. A que horas você toma o café? Talvez você tenha que parar e fazer um esforço. Mas, se você tem uma lembrança importante, se você alguma vez na vida se envolveu, por exemplo, com um acidente de carro, eu tenho certeza que se você fechar os olhos, você vai lembrar com clareza de cada momento. Isso é uma âncora. Tá? Isso é um ponto de resgate. E são esses pontos que a gente está buscando na hipnoterapia. Você vai levar a pessoa até aquele ponto, vai fazer o retorno com ela e você vai desconectando essas âncoras. Você vai tirando os gatilhos e colocando novos gatilhos para outras lembranças. Você está substituindo uma memória traumática por uma memória mais positiva. Você está tirando da pessoa, por exemplo, a importância de se lembrar com tanta clareza daquele acidente de carro. Mas lembra que deu tudo certo. Lembra que você não se machucou, que todos saíram bem, que você hoje em dia está um motorista muito mais atento, com reflexos muito melhores. Eu estou trocando a sintomatologia, eu estou trocando o significado, estou ressignificando aquela memória traumática. Sugestão é isso. Sugestão, como o nome fala, eu estou sugerindo para a pessoa fazer uma determinada coisa enquanto ela está no estado de transe. Tá? Eu falei voltando um pouquinho, eu falei do sinal dos olhos, tem outros 2 sinais que eu presto atenção quando a pessoa está em transe. Se eu estiver usando uma linha mais Elman, uma linha clássica, eu vou trabalhar, em algum momento eu vou pegar o pulso da pessoa. Eu vou erguer o seu pulso, vou soltar e ele vai cair como um pano molhado. Na hora que eu toco, se a pessoa estiver com um transe bom, eu vou sentir um pouco frio o toque da pessoa. O rosto, além de relaxado, a gente vai percebendo no tom no pescoço, no rosto, ela pode até ficar um pouco mais pálida, ou talvez um pouco vermelha. Isso é um sinal de um relaxamento. Falar em mestre, chegou o Bruno aqui, um mestre do street, sem palavras para esse cara, o cara é fera. Então, assim, é o sinal dos olhos relaxados, é o tom da pele, ou vai ficar mais pálida ou vai ficar um pouco avermelhada, tá? E o toque no pulso, você vai sentir o pulso um pouco frio, o toque propriamente dito. São os 3 sinais que me importam. Tá? E são os 3 que eu vou ficar atento durante o trabalho. Você procurar na internet, como eu falei, você vai achar a lista com 7 sinais, com 14 sintomas, com 20 sintomas. Eu não acho necessário nem ter interesse em ficar perdendo tempo observando sintomatologia de transe. Eu vou observar a pessoa. Essa pessoa eu sei que ela está em transe porque o olho fica mole. Beleza. A outra, porque ela fica pálida. A outra, ela fica com a mão numa determinada posição. Então, eu vou anotando o sintoma, por assim dizer, de como aquela pessoa está em transe. Quando a gente trabalha com a sugestão, uma das sugestões mais importantes que a gente faz é a famosa regressão. O que é a regressão? Qualquer coisa que te faça olhar para trás. Nesse momento, deixa eu ver como é que a gente está de tempo, a gente tem ainda uns 5 minutinhos. Nesse momento, se você fechar os olhos e olhar para trás, tenho certeza que você vai lembrar de uma memória de quando você era criança. Qualquer memória que seja. Se você teve uma recordação, se você nesse momento se viu criança, lembrou de uma coisa importante na sua vida, talvez de uma festinha de aniversário, talvez aquele dia que você estava brincando com alguns amigos dentro de casa, isso é uma regressão. Eu fiz você voltar a um momento da sua vida. Então, a terapia de regressão é uma terapia que busca esses retornos. Óbvio, isso que eu fiz foi uma brincadeira, para mostrar que a regressão não tem nada demais. Ela é uma técnica muito simples, né? Então, assim, a terapia de regressão, ela vai trabalhar no trauma. A pessoa vem até você, eu quero trabalhar memória traumática, eu tenho estresse pós-traumático, quero trabalhar uma fobia, eu sofri um abuso e eu quero trabalhar o medo que eu tenho decorrente disso. Eu quero parar de fumar, quero parar de beber, quero parar de usar droga. Então a pessoa te entrega o que hoje ela quer trabalhar. Então você sabe onde está o gatilho do comportamento que ela quer mudar. Na terapia, você vai induzir a pessoa ao transe, você vai fazendo um retorno com ela, até que ela chegue na causa daquele comportamento. Todo comportamento, ele tem um start lá atrás, ele tem um primeiro momento. Eu não vou chamar de causa, tá bom? Tem gente que fala, uma regressão à causa. Não necessariamente, eu não vou entrar nesse mérito,
tá? Porque é bastante complexo. Eu estou buscando um momento relevante para aquela pessoa que no inconsciente dela possa ter desencadeado toda aquela continuidade de comportamentos. Por quê? Uma pessoa que, por exemplo, fume por estresse, ela não vive estressada o tempo inteiro. Mas em algum momento da vida dela, ela teve um estresse tão agudo que ela começou a fumar. Então, num outro momento da vida dela, ela teve um momento de estresse, fumou de novo. E assim foi ao longo da vida em que o hábito de fumar ficou, mas não necessariamente aquele estresse. Não é que toda vez que ela está fumando, ela está vivendo mentalmente aquele estresse, mas lá atrás aquilo aconteceu com tanta importância para ela que virou um eco no comportamento, aquilo está se repetindo. Então, quando você vai para a regressão, você retorna lá na fonte, você vai tentar chegar o mais perto que você pode daquele primeiro momento. O Bruno usou uma palavra fenomenal, fenômeno. Eu estou atrás do fenômeno que desencadeou aquele comportamento, né? Então, cheguei num ponto, vi que aquilo é relevante para a pessoa, vou trabalhar, vou ressignificar aquele momento, como eu falei com a história do acidente de carro. Eu vou mudando a percepção da pessoa, vou fazendo ajustes na lembrança dela. Eu não estou mudando a memória dela está lá intocada, tá? Mas eu estou mudando o quê? O que ela gravou daquilo. Você se mantém no acidente de carro, você lembra da dor, você lembra do susto, você lembra do medo. Então você faz a pessoa pensar nos reflexos que ela teve, no quanto hoje em dia ela dirige com mais atenção, no quanto ela é uma motorista mais segura. Eu vou trazendo para outros pontos dentro daquilo. A memória está lá, mas deixa de ser importante. Voltei no estresse inicial, que fez com que a pessoa fumasse o primeiro cigarro, eu faço com que a pessoa experimente outras sensações além do estresse. Isso vai fazer o quê? Com que ela vá desligando do cigarro. Ela vai focar no emocional, nas tentativas de mudar aquela percepção e ela vai naturalmente esquecendo que ela teve aquela vontade. Óbvio, eu estou simplificando, gente, 99% do processo, para vocês poderem entender. Mas eu espero que esteja claro. Então, tudo isso, a própria regressão é uma sugestão. Deixa eu resgatar um pouquinho aqui. Eu tento manter a calma, né, Erika? Mas é tanta coisa para falar que às vezes eu me perco. Então, se eu me perdi em algum ponto aqui, vocês me desculpem, tá? Está nos minutinhos finais, daqui a pouco o Instagram vai jogar o reloginho aqui para encerrar. Eu só quero pegar essa fala aqui do governo. A pessoa pode chegar com um trauma ou com algum problema, porém dentro do processo de regressão pode haver outros conflitos que podem estar ocultos no subconsciente. Claro que pode. Eu gosto de falar que uma vez eu atendi uma pessoa que queria trabalhar o medo no escuro. E fiz o trabalho, induzi o transe, fiz a regressão e ela foi voltando, momentos de escuridão, momentos de escuridão. Você sabe qual foi o primeiro momento que desencadeou o medo de escuro dela? Foi quando ela se viu trancada no armário de casa, criança, o pai bêbado batendo na mãe e ela não podia gritar porque senão o pai ia achar ela e ia bater nela também. E ela testemunha tudo aquilo. Então ela lembra do escuro e do medo que ela sentiu. Ela apagou o resto. Então você percebe que assim, ela veio trabalhar o medo do escuro e de repente lá na fonte o medo tinha outra cara. Não era o escuro que era o problema, mas o que acontecia no escuro. Os sentimentos que iam invocando. Então a regressão é muito importante você ter cuidado ao trabalhar. Porque senão você vai acabar falando coisas que são da sua percepção. Entendeu? Ah, vou trabalhar a pessoa parar de fumar. Todo fumante tem aquele mito lá de que é inseguro, de que é nervoso, de que é estressado, de que é fraco. Discordo, mas é um mito que existe. Então, se eu partir do pressuposto esse, eu perco a pessoa. Eu não estou lendo a pessoa, estou lendo o meu preconceito, o meu estereótipo. Professor, quem me dera. Estou tentando, estou lutando para isso. Estou feliz da vida que eu comecei uma pós para poder dar aula, mas ainda tenho muito chão aí para poder ser um bom professor. Gente, minutinhos finais aí, eu quero agradecer para vocês. Espero ter conseguido passar a mensagem dessa live, que foi falar das induções, as mais famosas, as induções indiretas e diretas, a indução de Hellman, eu falei bastante, a indução focal, a indução indireta, eu foquei um pouco em Erickson, tem outros tipos de induções famosas aí, se você procurar na internet você vai achar vídeos e mais vídeos, tutoriais e mais tutoriais, tá? Eu foquei na clínica, como eu falei,
Meu foco é em hipnoterapia, mas você tem N maneiras aí de você induzir o transe a uma pessoa. Tem transes que são famosos, como arm pull, hand drop, tá? Eu estou jogando nomes, depois eu deixo um pouco, alguns deles na descrição quando eu jogar para o YouTube, para vocês terem um norte aí. Mas quem trabalha com hipnose já ouviu falar de todos eles. É que na clínica não tem muito sentido você ficar falando de arm pull, você ficar fazendo hand drop, entendeu? A clínica é muito progressiva, você vai trabalhar com um transe mais lento, você tem tempo para trabalhar com aquela pessoa. Então é o tipo de transe que eu gosto, transe linear assim. Espero ter conseguido responder as dúvidas de todos. Se eu não respondi, como sempre, me mandem mensagem, deixem nos comentários do YouTube, mandem direct pelo Instagram. Eu não sei o que aconteceu com o Instagram, que de uns tempos para cá ele não salva mais as minhas lives, ele está jogando como IGTV. Então, assim que eu salvo as lives, ele vai para o IGTV e eu já tiro, já gravo e daqui a um tempo eu vou colocar no YouTube. Tá bom? Gente, mais uma vez, gratidão a todos pela percepção, pela presença, pela audiência. Lennon dando a participação como sempre, né? Então, hoje falamos das induções e das sugestões e na semana que vem nós vamos falar sobre a deshipnotização e sobre a elaboração do processo de hipnose e de hipnoterapia. Não é o fim da hipnoterapia, mas é o fim daquele processo. Lembrando que numa terapia ocorrem várias hipnoterapias, várias terapias, várias hipnoses, vários processos. Eu vou falar um pouco dessa continuidade na próxima sessão. Agradeço de coração, Gouveia, a confiança aí. O trabalho aqui é dedicado, eu estudo, eu me preparo. E quem acompanha o grupo Sou Hipnose, estou sempre lá à disposição. Hipnose de entretenimento com o nosso querido amigo Gelatina. Estou sempre nesses grupos aí atento a poder contribuir com o aprendizado aí de todos. E fiquem atentos que tem esse curso aqui, vai continuar de outras formas aí que vocês nem imaginam o que vem pela frente aí. Vou falar um pouquinho mais na próxima live. Gente, uma ótima semana para todos. Sou Hipnose, somos todos Hipnose. Acompanhe o site, acompanhe o grupo do Telegram, acompanhe o Facebook, que tem muita coisa boa vindo aí. Gente, boa semana para todos. Obrigado mais uma vez pelas perguntas, pelas dicas, pela participação. Elas é quem estão construindo essa continuidade. Nós já estamos no quadro 21 da terapia matinal. Semana que vem vai ser o 22, com a conclusão dessa série de 4 sobre hipnoterapia. Beijo para todos e uma ótima semana.